Olá, meu nome é Ania Nares, eu sou farmacêutica, formada pela Faculdade Dom Bosco, com pós-graduação em Farmacologia e Interações Medicamentosas, pela Faculdade Uninter. Atualmente, estou no setor hospitalar do município de Ibaiti. Este é um vídeo de inscrição para o processo seletivo simplificado do ensino profissionalizante do estado do Paraná. Neste vídeo, eu vou trabalhar sobre protocolos, erros e cuidados referentes aos medicamentos que conhecemos como LASA. Medicamentos LASA é uma abreviação para o termo em inglês Look Alike, Sound Alike, que conforme a tradução são medicamentos que possuem escrita ou pronúncias semelhantes, mas que em suas funções e classes podem ser totalmente diferentes. Por se classificarem como LASA, esses medicamentos são os maiores riscos que os nossos pacientes enfrentam atualmente, devido à sua constante e diária exposição a eles e o fácil acesso em farmácia, residências e até instituições hospitalares. Mesmo que dentro dessas instituições hospitalares já existam medidas preventivas implementadas. Apesar dessas tais medidas existirem, elas não se aplicam como regra à indústria farmacêutica, que ainda não definiu como uma prioridade essa questão da diferenciação das embalagens e rotulagens, que pode legalmente ser feita sem problema nenhum. Dessa forma, nós, profissionais da saúde, no processo do cuidado do paciente, continuamos tendo na nossa rotina os medicamentos LASA, que nos demandam grande atenção e cuidado, tanto na hora do processo de administração, de prescrição, de dispensação e orientação ao paciente. Existem algumas condições que podem aumentar o erro e confusão quando se trata de medicamentos LASA, como por exemplo, a ilegibilidade das prescrições, as formas farmacêuticas idênticas, as embalagens e rótulos semelhantes, as doses e intervalos de administração entre uma medicação e outra, além do não conhecimento e falta de atualização constante do profissional de saúde sobre os novos produtos no mercado. No Brasil, atualmente, existe o Protocolo de Segurança, Uso e Administração de Medicamentos. E nele sugere que sejam usados para diferenciação e minimização dos erros relacionados a medicamento LASA letras maiúsculas e em negrito para destacar as partes que são diferentes dos nomes semelhantes de alguns medicamentos. Esse método, também conhecido como Tell-Man Lettering, ou pela abreviação TML, é também recomendado por unidades de segurança do paciente ao redor do mundo inteiro, devido ao seu baixo custo e uma fácil adesão, tanto da instituição para implementar, tanto que dos profissionais para fazer o uso e se adequar a esses protocolos. Eu vou trazer aqui alguns exemplos de Sound Alike e Look Alike. Quando eu falo dos medicamentos cefalotina e cefazolina, eu estou falando de dois medicamentos que são antibióticos cefalosporinas de terceira geração. Porém, eles são medicamentos diferentes, não é o mesmo medicamento, apesar da extrema semelhança. Qual é o método que, segundo o protocolo de uso, administração e prescrição segura do paciente, nos orienta? Neste caso, eu pegaria o L do medicamento cefalotina e destacaria em letra maiúscula e negrito, enquanto que do medicamento cefazolina eu destacaria a letra Z em letra maiúscula e negrito. Outro exemplo, o medicamento dobutamina e o medicamento dopamina. Os dois são agonistas adrenérgicos, porém, um seletivo e o outro não seletivo. Como diferenciar esses medicamentos segundo o protocolo de segurança? Nele, a gente destacaria a palavra dobutamina, nós colocaríamos em letras maiúsculas e negrito as sílabas bu, tá? Da palavra dobutamina, e na palavra dopamina, a sílaba pá em letra maiúscula e negrito.
assim diferenciando os dois. Mais um exemplo, outro antibiótico, azitromicina e o Astreonan. Eu tenho dois medicamentos antibióticos muitíssimo semelhantes e que nesse caso a gente só diferencia ele por duas, temos duas letras que são semelhantes, A, Z das duas medicações. Então, para a palavra azitromicina, eu deixaria o AZ de fora da regra e o demais letras após isso eu colocaria em letra maiúscula e negrito. Itromicina para a palavra azitromicina e treonan para a palavra astreonan, fazendo essa diferenciação. Ele também pode ser diferenciado não só na prescrição, como também na armazenagem dentro da farmácia, na armazenagem no setor que vai ser feito a administração, até que a administração seja concluída. Quando eu falo de look-alike, eu estou falando de medicamentos que podem ter aparências semelhantes, tá? Então eu vou dar aqui um exemplo do medicamento dexametasona e diclofenaco. Como eu trabalho atualmente no setor hospitalar, eu posso dizer com propriedade para vocês que eu já peguei esses dois medicamentos, que um se trata de um anti-inflamatório e o outro de um corticoide, que os dois vieram em ampola transparente com as grafias em vermelho. Isso é um problema muito grande no cotidiano profissional, porque eu tenho que ter muita atenção para que eu não troque esses medicamentos na hora da aplicação, tá? Outro exemplo, bromoprida e dipirona. Eu tenho aqui um antiemético e o outro é um analgésico e antitérmico. Esses medicamentos, eles também podem vir em ampolas de cor âmbar com a sua inscrição em branco, tá? O que eu pude perceber na minha rotina diária? A questão da bromoprida, ela vem escrita na vertical da ampola, tá? Outra questão, medicamentos opioides, eles podem tanto ter embalagem âmbar quanto transparente, porém, o que causa confusão nesses medicamentos é que essa classe de medicamentos, ele contém uma tarja em azul, para identificar os medicamentos que são dessa classe, tá? O mesmo acontece com os benzodiazepínicos. Eles têm uma tarja alaranjada para que possam ser identificados como medicamentos da classe. Tanto nos opioides quanto nos benzodiazepínicos, eu tenho os antídotos. Quando eu falo dos opioides, eu posso citar aqui a naloxona. A naloxona, ele contém uma tarja em azul, identificando que é um medicamento da classe dos opioides, porém no meio dessa tarja eu encontro riscas em branco, identificando que ele é um antídoto. E o mesmo acontece com o medicamento flumazenil, que se trata de um antídoto dos benzodiazepínicos. Ele apresenta uma tarja em laranja, com listras vazadas ao meio em branco, para identificar que ele se trata de um benzodiazepínico, mas ele é um antídoto, tá? Qual é o nosso papel como profissional da saúde no meio disso tudo? A gente precisa aumentar a segurança no uso dos medicamentos, prevenindo erros por confusões entre os nomes, entre as embalagens, como eu já citei aqui, esses últimos medicamentos, que têm nomes que são com pronúncias parecidas ou nomes com pronúncias totalmente diferentes, mas embalagens muito parecidas. Qual um outro procedimento? Realizar a dupla checagem. A farmácia faz a dispensação, a medicação chega no setor, eu vou fazer uma dupla checagem para ver se aquilo realmente confere. Como eu posso fazer uma diferenciação? Miligramagem, tá? Entre outras questões, elaborar e divulgar constantemente a lista desses medicamentos padronizados da instituição. Assim a gente evita muito tipo de erro, tá? Vamos evitar prescrições verbais, vamos sensibilizar os nossos pacientes, vamos orientar os familiares e assim a gente pode cada vez mais ser reconhecido como um profissional da saúde constantemente atuante e participativo no processo de cuidado do nosso paciente, minimizando o máximo possível os erros com prescrições, administrações e uso de medicamentos, que hoje a gente entende que são medicamentos LASA. Eu agradeço a atenção de todos e até uma próxima!